Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo mediúnico. Hoje o nosso tema será o que um dialogador não deve falar para um espírito, ou seja, um desencarnado numa reunião mediúnica. E ninguém melhor do que Sueli Caldas Schubert para tratar deste assunto. Eu vou deixar o link na descrição do meu vídeo. Quem quiser ter o assunto na íntegra, é só acessar o link dela, ok? Formação de dirigentes de reunião mediúnica. Bom, o que um dialogador ele deve ter? Amor, carinho, ética, precisa ouvir o espírito. O dialogador ele deve fazer perguntas, mas as perguntas elas têm que ser direcionadas. Nada de ficar perguntando qual é o seu nome, o seu endereço, onde você morou, seu CPF. Isso não tem cabimento. O dialogador ele deve fazer perguntas que possam tocar fundo no problema do espírito. A linguagem deve ser à altura do comunicante. Claro que se o dialogador notar que é uma pessoa simplória, de poucas letras, o dialogador ele não vai usar palavras rebuscadas. E isso talvez pode até acontecer. E aí o espírito vai falar: o que você está falando? Eu não estou entendendo nada. O dialogador ele não deve fazer pressão psicológica. Por exemplo, olha, meu irmão, se você não fazer o que eu estou falando, se você não aceitar o que eu estou te propondo, olha, uma coisa muito ruim vai te acontecer, viu? Quando você vai reencarnar aleijado, cego, sem perna e por aí vai. Essas expressõezinhas que às vezes pode acontecer. E eu como dirigente, como dialogadora, eu já fiz isso, gente. Olha só que coisa feia. Já fiz isso, mas por falta de orientação. Por isso eu achei muito importante estar passando para vocês essas dicas que a Sueli dá no vídeo dela. Outra coisa também, outro exemplo, né? Um espírito que odeia mulheres. E aí você falar: olha, na próxima reencarnação você vai nascer mulher. Ah, o espírito nem vai querer reencarnar. Outra coisa também que o dialogador ele tem que ter em mente, ele não está ali para julgar o espírito, ele tem que compreender e não julgar. O diálogo ele deve ser vivaz, dinâmico e não monótono, rotineiro, sempre a mesma coisa. Daí a importância do médium, do dialogador, estar sempre estudando, buscando conhecimento para estar aprimorando seus diálogos, porque nenhum diálogo é igual ao outro. Não tem que ficar também pedindo por espírito: perdoa, meu irmão, pense em Jesus. Nós temos que mostrar por espírito que o caminho que ele está trilhando, aquelas ideias, aquelas intenções, não levam a lugar nenhum. Essa questão do perdão ela é interessante, porque dizer para o espírito perdoe, nós precisamos nos perguntar a nós mesmos: e nós já perdoamos? Nós já sabemos exercer o perdão pleno, o perdão integral? O dialogador ele deve também ter cuidado quando ele disser: ah, e a sua mãezinha? Porque às vezes o espírito ele pode dizer: o que você está falando, minha mãezinha? Ela foi pior do que eu, tudo que eu sou hoje é graças a ela. Mas por que você, né? Ele vai te questionar. A mãe. A mãe talvez não tenha nem tenha rejeitado ele, então ele tem aquele ódio mortal. Então a gente deve falar assim: e os seus entes queridos? Porque aí a gente abrange tudo, né? Aí você abrange pai, mãe, tio, abrange tudo. E aí ele vai falar para você: ah, mas eu não tenho ninguém que me ame. Ah, tem sim. Você tem muitos entes queridos, tem pessoas que te amam, que à distância, perto ou longe, elas estão vendo, te observando e querendo o seu bem, querendo a sua felicidade. Você, meu irmão, não precisa manchar as suas mãos de sangue. Você não precisa se igualar a essa criatura
que te fez tudo isso. Você foi vítima, você é a vítima e você poderia estar numa situação muito melhor. Aí o espírito ele vai começar a raciocinar. Poxa, ninguém nunca falou assim comigo antes. Eu nunca pensei dessa forma. Pois é, meu irmão. Mas agora você está ouvindo, porque nós queremos muito bem a você. O Pai do Céu, ele é misericordioso. E por aí vai. Aí entra aquelas palavras que o dialogador sabe e está acostumado na hora de doutrinar. Não há necessidade do dialogador de querer também converter o espírito ao espiritismo. Deus é um só. O dialogador, ele tem que dosar a verdade. Bom, aí foram algumas dicas. Quem quiser olhar o vídeo na íntegra, é só acessar o link que eu vou deixar aqui na minha descrição. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.